Então vamos lá, queridos, na continuidade aqui, que tem limite aí, me parece o vídeo, né? Na resolução. Então, o problema atual, nós precisamos abordar o problema de forma direta e objetiva e buscar estratégias práticas. Porém, estratégias práticas não são por si mesmas suficientes. Elas devem levar as pessoas a olhar mais para Cristo. Devemos abordar o problema atual e tratar esse problema atual objetivamente, diretamente. Nós não podemos tratar as pessoas, tá certo, com parábolas, né, com historinhas, como crianças, para ensinar de uma forma ilustrativa. Nós precisamos ir direto ao ponto, abordar o problema, encarar o problema, chamar pelo nome o problema, o pecado, a questão em si. Precisamos ser objetivos e buscar, inclusive, porque não adianta frases feitas, versículos prontos, né? Jargões teológicos, clichês. Não adianta nós elaborarmos, né, falas bonitas. Nós precisamos buscar estratégias práticas que sejam exequíveis, que possa ser executada na vida, que possa sair ali do gabinete, do encontro, e que possa, de fato, estar sendo aplicado na realidade daquela pessoa. Então nós devemos tratar objetivamente, né? Buscar estratégias práticas. Agora, essas estratégias práticas também não é a questão de uma praticidade pela praticidade. Não é uma questão de pragmatismo. Faça isso e deu certo, então é o certo. Não é buscar uma solução mágica, algo que faça isso, isso e isso e vai ter esse resultado, né? 3 passos para o sucesso. Então faça essa campanha assim assado, faça desse jeito e desse aqui vai dar certo. Não, queridos, não é dessa maneira. Nós não lidamos superficialmente com os problemas, né? Então nós devemos, inclusive, levar, né, tudo isso de uma forma objetiva, prática, mas, como eu coloquei aqui, essas estratégias práticas não são suficientes em si mesmas, mas elas devem levar as pessoas a olhar mais para Cristo. Então o problema deve ser resolvido, o pecado deve ser resolvido, e essas pessoas, após então, né, terem sido ajudadas, elas devem olhar mais para Cristo, amar mais a Cristo, imitar mais a Cristo, desejar ser mais parecidas com Cristo na sua vida. E aí, queridos, as pessoas que buscam isso, que entendem isso, elas serão pessoas de fato melhores. Porque imagine só um pai como Jesus, um esposo como Jesus, uma esposa como Jesus, um patrão como Jesus, um sogro como Jesus, uma sogra como Jesus, um cunhado como Jesus, um filho como Jesus, né? Um pastor como Jesus. Imagine só, né? Um vizinho como Jesus, um comerciante como Jesus, um prefeito como Jesus. Já pensou, né, se nós de fato imitássemos Jesus mesmo como pessoa, como seria tão diferente as nossas relações? Como seria tão diferente este mundo? Né? Porque Jesus só andou fazendo bem, abençoando as pessoas, perdoando as pessoas, servindo as pessoas. Um negócio assim inimaginável, mas é o que o Evangelho propõe para nós todos. Então, o problema atual deve ser abordado de forma como ele é, sem rodeios, ser objetivo, buscar uma estratégia prática, tá certo? Mas não confiando nessas estratégias que elas sejam eficazes em si mesmas, mas que levando as pessoas a fazerem. Não é aqui uma mudança de comportamento, mas aí na raiz do problema, tá certo? Lá mesmo onde nasce o causadouro daquilo tudo, nascedouro daquilo tudo, o que gerou aquilo tudo, tratar aquilo na raiz, na essência, na natureza, para que essas pessoas não sejam só adestradas e mudem de comportamento, mas que as suas naturezas sejam afetadas e elas de fato desejem, né, e o Espírito Santo possa então gerar nessas pessoas o Cristo, o Jesus, o ser humano, né, como o ser humano deve ser. Devemos também, então, são alvos iniciais. O primeiro é abordar então o problema atual. O segundo ponto é a importância do Evangelho, tá certo? Onde nós devemos começar? Então, pelo problema, né, objetivamente, tratando esse problema na raiz, na natureza. Devemos também ter o outro alvo, que é a importância do Evangelho. É importante porque reestrutura todo o problema terreno com uma perspectiva eterna, identificando o que não é saudável. Oh, que coisa interessante, queridos. Então, a importância do Evangelho, esse é o alvo nosso. Mostrar essa importância do Evangelho. Por quê? Vai tratar, então, ou vai reestruturar, né,
porque aquilo está desestruturado, está desmoronando, senão é que já desmoronou. Mas reestruturar isso, veja bem, esses problemas terrenos com a perspectiva da eternidade. Veja bem, identificando o que não é saudável. Então, como eu disse, só o Evangelho pode fazer isso de uma forma eficaz na natureza, não é? Então, aquilo que não é... O Evangelho, ele vai penetrando. Hebreus capítulo de número 4, verso 12 e 13, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma, olha só, do coração, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja coisa interessante. Não há nada escondido diante de Deus, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós devemos tratar. Então a importância do Evangelho, porque ele vai no cerne, ele vai no âmago, ele vai no profundo, ele vai lá, como eu disse, onde nascem todas as coisas. A importância do Evangelho nesse processo é que reestrutura, vai na estrutura. Não é algo que vai na superficialidade, não é algo que muda, como eu disse, comportamento, não é algo que dá uma guaribada, uma melhorada, mas o Evangelho reestrutura, vai nas bases, né? O Evangelho vai construindo lá, ou vai reconstruindo desde as bases. É interessante observarmos isso. E reordena também todas as coisas que estão desordenadas. É interessante observarmos aqui que os problemas terrenos, eles são aqui tratados, né? São tratados de fato, tá certo? Não é colocado um curativo, mas é tratado lá na raiz. Não é colocado um band-aid, né, por cima, tá certo? Mas é indo lá, de fato, na causa da enfermidade. E é interessante aqui, a observação que eu fiz, é que esses problemas terrenos eles são tratados com a perspectiva eterna. Ou seja, o Evangelho ele trata as pessoas aqui, mas numa perspectiva da eternidade. Porque o ser humano, ele de fato, o seu problema é eterno. O seu problema é existencial, mas não apenas para esta existência, porque nós temos a complexidade, tá certo? Não só de um corpo, mas de uma alma. Existem carências, existe um oco, existe demandas existenciais que vai para além da aparência, para além das coisas materiais. Então o Evangelho pretende tratar o ser humano numa perspectiva eterna, na alma, no espírito, nos sentimentos, nas emoções, mas que aquilo seja tratado de fato, sarado, curado. Então o Evangelho, só ele pode fazer isso. Então, onde devemos conversar? Quais são os nossos alvos? Tratar o problema, a importância do Evangelho e levar as pessoas a crescerem em Cristo. Eu quero ler um texto com vocês, outro texto bíblico aqui, que se encontra em Efésios capítulo de número 4, versículos de número 22. Então, Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 22, até o verso de número 24, queridos. Então, vamos ler aqui, porque Paulo, ele vai tratando de um assunto que é pertinente ao que nós estamos falando aqui. Paulo, ele fala no capítulo 4 a respeito da unidade da fé, né? Viver em mansidão com as pessoas, ser humilde, relacionamentos de unidade. Então, Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele vai falar dessa importância. No verso de número 22 ao 24, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que quanto ao trato passado, veja bem, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É interessante, queridos, observarmos aqui que essas pessoas devem ser levadas a crescerem em Cristo. Como eu disse, nós somos cristãos. Então, o nosso objetivo como conselheiro cristão é que essas pessoas amadureçam em Cristo Jesus. O próprio capítulo 4 de Efésios, verso 11, 12, 13, 14 e 15, vai dizer que os ministérios, e dentre eles está o conselheiro, isso é um ministério, né? Conselheiro, está lá na figura do pastor e também do mestre, né? Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores. Então essa figura de pastor e mestre, né, é justamente o conselheiro, é o conselho que o Espírito Santo usa na igreja, na organização eclesiástica.
E é interessante que a finalidade disso, verso 12 em diante vai dizendo, a finalidade é para aperfeiçoar santos, para a obra do ministério, para que possamos então crescer à medida e à estatura completa de Cristo, para que não possamos ser mais meninos levados com ignorância por todo o vento de doutrina, para não ser enganado fraudulosamente, mas que antes possamos crescer em Cristo. Olha só, crescer como um corpo bem ajustado, que cresce nas suas juntas, nas suas ligaduras, saudavelmente, né? Porque nem todo crescimento ele é saudável, nem toda evolução é saudável. Então a briga evolui também, né? A discussão evolui, tá certo? O câncer evolui. O que é o câncer? É o crescimento exacerbado de uma célula, né? Então, evolução por evolução, quando a pessoa morre, é escrito lá no seu obituário, lá, morreu, evoluiu para o óbito. Então, evolução, o que quer dizer isso, né? Crescimento, o que quer dizer isso? Humanamente, na ótica, pode ser até prosperidade, né? Tá crescendo, mas a Bíblia ela vê de uma forma diferente. Deve-se crescer de uma maneira saudável, deve-se amadurecer, se estruturando, seus músculos, as ligaduras, os tendões, não é? Um corpo saudável, ele vai crescendo a maneira de produzir vida em todas as suas células, em todos os seus membros. Há um crescimento emocional, há um crescimento intelectual, há um crescimento físico, há um crescimento espiritual, há um crescimento em todas as áreas da vida de uma maneira que o corpo, a vida está completa, está saudável. Isso envolve todas as pessoas em volta também, né? Porque somos membro de um corpo, de um todo. Então é interessante observarmos isso aqui, levar as pessoas a crescerem em Cristo, tá certo? Não é uma proposta de felicidade imediata, né? Mas o saber lidar com o sofrimento como Cristo lidou. É bem interessante isso. Então, temos esse alvo também aí, levar as pessoas a crescerem em Cristo, a serem seres humanos melhores, tá certo? E o ser humano só pode ser melhor em Cristo, né? Precisamos crescer em graça e conhecimento de Cristo. Segundo Pedro 3:18 vai dizer isso, né? Antes cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, ser renovado nele e aperfeiçoado. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Eu quero ler com vocês aqui. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A aperfeiçoará, nos amadurecerá. Então, amados, 3 alvos que nós temos como conselheiros. Direto no problema, tratá-lo objetivamente, identificá-lo. Segundo, mostrar a importância do Evangelho nesse processo e também levar as pessoas a crescerem em Cristo, como seres humanos, tá certo? E aí, como a gente falou, onde se dá, né, os alvos que a gente tem no aconselhamento, eu quero falar agora com vocês como se dá, como é o início, então, deste aconselhamento, como isso se dá. E aí eu coloquei aqui 3 formas, né, ou por 3 vias o aconselhamento se dá. Pela própria pessoa, por um amigo ou pelo conselheiro. Então, como que é esse início? Como se dá o início do aconselhamento? Pela própria pessoa. Quando isso acontece, ela está ciente, a pessoa no caso, de sua necessidade de ajuda. Deve ser elogiada por isso, pois mostra uma humildade buscando ajuda de alguém que ela confia e entende que possa ajudá-la. Devemos mostrar alegria e prontidão por isso, cuidando da pessoa ferida. Olha que coisa interessante. A própria pessoa vem, e isso é muito raro, né? Isso é muito difícil, exige uma auto-humilhação, exige a humildade dessa pessoa. Então, quase todos não têm a humildade suficiente para reconhecer que precisa da ajuda de outras pessoas. Nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas soberbas, nós somos pessoas que não querem mostrar as fragilidades, nós somos pessoas que muitas vezes não querem se expor, né? E eu entendo que não é fácil tudo isso. Mas quando isso acontece, quando a própria pessoa vem, né, em busca de ajuda, veja que coisa interessante, ela deve ser elogiada,
Nós devemos nos alegrar por causa disso. E essa pessoa, quando nos procura um conselheiro, ela entende que aquela pessoa pode ajudá-la, que aquela pessoa de fato vai recebê-la. Olha que coisa interessante, queridos, aqui. Então ela confia e entende que podemos, né? Ou o conselheiro pode ajudar. Então devemos mostrar alegria e prontidão. Por isso, cuidando da pessoa ferida. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 2, é bem interessante aqui. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 2. O irmão Pedro, né, o presbítero Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Olha só, cuidai do rebanho de Deus, né? Então, o conselheiro cuida, tá certo? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, com grande alegria, sendo grato a Deus, porque essa pessoa voluntariamente, ela decidiu procurar uma outra pessoa. Isso deve nos alegrar e essa pessoa deve ser elogiada por isso. Nós devemos reconhecer a humildade dessa pessoa. Então, se dá pela própria pessoa que vem procurar o conselheiro. Se dá por um amigo, e aqui eu quero discutir um pouco mais com vocês. Há vantagens e desvantagens. O exemplo mais frequente é o da esposa, né, que procura ajuda para o seu marido, ou pais que buscam pelos seus filhos. O Novo Testamento expressa isso como positivo do cuidado da vida, né, de uns pelos outros. Então isso é muito bom. E geralmente, né, é sempre assim, os pais que vão buscar ajuda, né, pelos seus filhos, aliás, as esposas vão buscar pelos seus cônjuges. E é interessante aqui, há vantagens, como a gente disse aqui, e desvantagens, né? A vantagem é essa, isso é bíblico, isso é bom, o cuidado, né? Mútuo, cuidado, melhor dizendo, de um com o outro, isso é muito bom. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2, vamos pegar aqui os textos, amados, tá? Bora lá, eu sei que vocês amam a Bíblia e gostam de ler a Bíblia, então vamos ler juntos a Bíblia aí. Gálatas capítulo de número 6, versículos de número 1, versículo de número 2. Olha o que está escrito aqui. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ou seja, maduros, né? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 12 e verso 13. Hebreus capítulo 3, versos de número 12 e versos de número 13. Olha o que está escrito aqui, muito interessante. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos, né? Encorajai-vos, a palavra exortar é que encorajar. Encorajai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o autor dos Hebreus aqui nos incentiva a nos encorajarmos, cuidarmos uns dos outros. Tiago, capítulo de número 5, verso 19 e o verso de número 20, é o finalzinho na carta de Tiago, a carta prática do pastor Tiago, capítulo 5, 19 e 20. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então é interessante aqui, queridos, que o aconselhamento se dá, então, também por uma terceira pessoa, aquela que veio procurar ou nos procurar por causa de uma outra pessoa. Então essa é a vantagem, é um bom sinal, é o cuidado, né? A preocupação com a vida do outro. A desvantagem de não ser a própria pessoa que procurou ajuda vai exigir mais cautela nossa, para procurar saber se os motivos e informações dadas pela pessoa que trouxe a necessidade são de fato verdadeiras. Pois no caso de marido, mulher, pais e filhos, e casos semelhantes, a pessoa que se apresentou, né, ou que apresentou, melhor dizendo, que apresentou a outra, também precisa de ajuda. Veja bem, será necessário ouvir muito para não emitir conclusões antecipadas e precipitadas. É interessante aqui em Provérbios, capítulo 18, verso 17, Provérbios, capítulo 18, verso 17, está escrito assim:
aquele que apresenta a demanda, que começa o pleito, parece ser justo, mas depois vem o outro e examina, né? Então, vem lá, por exemplo, uma esposa falando assim, meu esposo ele precisa de ajuda, assim assado, e acontece no nosso casamento, é por causa disso, disso e disso. Então, cautela, veja bem, cautela. Nós precisamos, então, entender que apresentou a demanda, parece ser justo, mas devemos ouvir as duas partes. É uma imprudência muito grande, queridos. Nós ouvimos uma pessoa a respeito da outra, tirar as conclusões antecipadas e precipitadas e fazer o julgamento. É preciso, de fato, averiguar, ter cautela para que possamos, de fato, entender se aquelas verdades, entre aspas, verdades, são verdades mesmo. Aquelas abordagens, aquelas declarações, elas de fato procedem ou não, tá certo? Essa é a desvantagem. Então, cuidado. Os pais, de repente, foram procurar lá o conselheiro para pedir ajuda a respeito do filho, dizendo: meu filho é assim, assado, meu filho tem esse e esse problema. Cautela, né? Porque a pessoa, muitas vezes, por exemplo, no caso da mulher, que procura ajuda para o seu marido, muitas vezes ela também, né? A grande maioria das vezes, ela também precisa ser ajudada, precisa de conselho. E é preciso, então, ver as duas partes e não tirar conclusões. E também aqui o conselheiro não é aquele que toma parte nenhuma, né? Não é aquele que ele precisa ser imparcial. Ele não pode estar defendendo um, tá certo? Em detrimento do outro. Não pode ser uma pessoa que tome o lado, e sim uma pessoa que encaminha as duas pessoas a Cristo. Dos pais e filhos, a mesma coisa. Então, muitas vezes, porque a Bíblia diz, em Efésios, capítulo de número 6, que os pais não devem irritar os seus filhos, colocando demasiadamente um peso na vida que não deve ser posto, né? Não fazendo seus filhos desmaiarem de desânimo por causa de uma imprudência, de uma falta de sabedoria. Então é preciso saber e ver muitas vezes que aqueles que vêm apresentando a outra pessoa para que seja ajudada, nesses casos e casos semelhantes, né, que envolvem aí então essa proximidade muito grande de convivência, cônjuges, pais e filhos, né, e algo semelhante. Então é preciso ver os dois lados da moeda, as duas partes, para que não se tome conclusão precipitada, porque muitas vezes uma pessoa fala de outra pessoa e quando a gente recebe essa outra pessoa, já tem tudo formulado, tudo concluído, né? A sentença já está dada, a gente já vai com o olhar tendencioso. Então é muito preocupante isso, queridos, tá? Muito preocupante. A pessoa pode não estar disposta ou pronta para ser ajudada. Olha só, por não ser ela a buscar ajuda, podendo assim piorar a situação. Então essa é a desvantagem. Porque se uma pessoa fala: olha, meu marido, meu filho, ou um amigo meu, ele precisa de ajuda, eu queria que o senhor procurasse. Então, veja, a desvantagem não foi a pessoa que procurou. Quem procurou foi um terceiro. É preciso saber se essa pessoa está disposta, se ela quer, não é? E aí, no mínimo, a sugestão, né, que eu dou aqui, que eu anotei, é a seguinte: é que a sugestão é que a pessoa encoraje a outra a procurar o conselheiro, ou pelo menos lhe perguntar se o conselheiro pode entrar em contato, né? Se mostre à disposição. Então, se a pessoa vem me procurar e diz: André, eu gostaria que você conversasse com o meu marido, né? Porque é assim, assim, assado. Então, será que é isso mesmo? Preciso ter cautela aqui. Eu só vou saber se é isso mesmo no processo. Eu vou precisar ouvir muito, ouvir as duas partes. Então, eu vou precisar averiguar, ter muita cautela de emitir qualquer opinião, tirar qualquer conclusão. Vou ter que ouvir os dois, ouvir, colocar isso em oração, ponderar, refletir, pedir a graça de Deus, né? Observar tudo. Então, será que é isso? Vou ter que ter muita cautela. Ouvir muitas vezes, não é num encontro, como eu disse, não é uma questão de você emitir 2 ou 3 falas, tá certo? Dar uma receita lá, faz assim o assado. Não, amados, é caminhar com a pessoa. Isso vai demandar tempo, né? Isso vai demandar a energia gasta. Então, calma, cautela. Muito cautela. A gente não é despachante, né? A gente não é uma pessoa, não é um médico lá que olha para a pessoa, dá uma receita e faz isso e aquilo. Não, queridos. É um acompanhamento. E aí eu vou ter que ter muita cautela, ouvir muito e tal. Mas então, essa pessoa que veio me procurar, eu devo encorajá-la a falar com essa outra pessoa, a convencê-la a ela me procurar. Certo? Então, é preciso tratar essa pessoa aqui. Falar: então você
veja se tem alguma condição de estar encorajando essa pessoa a ela me procurar, né? Incentivada por essa pessoa. Ou, pelo menos, veja com ela se ela sente a vontade, se ela quer, né, que eu entre em contato com ela, porque eu estou à disposição. Então, veja bem, essa é a desvantagem, a gente precisa ter a cautela, né? A gente precisa ponderar tudo isso aqui, meus queridos, tá certo? Porque são detalhes que podem fazer toda a diferença, né, para que isso tenha, de fato, um resultado bom ou ruim. Então, nós falamos sobre a pessoa procurando, a própria pessoa procurando o conselheiro, um amigo ou um terceiro, né, procurando o conselheiro a respeito de outra pessoa, ou pode ser como se dá o início do aconselhamento pelo próprio conselheiro, tá certo? Geralmente o conselheiro, para quem a pessoa, né, a ser ajudada, é uma figura de autoridade e respeito. Mas é necessário tomar cuidado para não usar a situação para intimidar, bajular, argumentar ou manipular. Não se deve abordar com severidade, pois a reação possivelmente ela será de indisposição. Mas sempre abordar com ternura, amor, paciência, né, e sabedoria, como também com persistência. Então muitas vezes somos nós que vamos procurar a pessoa, porque identificamos que ela precisa de ajuda, porque nem sempre ela se dá conta disso. Mas quando nós temos essa oportunidade, é porque nós temos, de alguma maneira, uma relação mínima com essa pessoa. E muitas vezes o conselheiro, para essa pessoa, né, geralmente, a gente não está aqui generalizando nada, mas geralmente ela me tem, ou ela nos tem, como uma pessoa de autoridade e de respeito. Nós não devemos usar isso, essa prerrogativa, esse privilégio, para abordar com severidade, para sermos duros, ignorantes, tá certo? Nós não podemos intimidar essa pessoa ou bajulá-la, né? Nós não podemos manipular ou argumentar contra essa pessoa, mas precisamos, porque senão isso pode causar uma indisposição. Nós estamos entrando na vida, na intimidade da pessoa. Nós não podemos ser pessoas invasivas, intrometidas, entronas, né? Que desrespeite a intimidade da pessoa. Eu não fui chamado, sou eu que estou indo ao encontro dessa pessoa. Eu tenho de alguma maneira abertura, eu uso disso, mas eu tenho que ter muito cuidado, muita cautela. Tenho que abordar com ternura, com amor, com paciência. Olha que texto interessante, amados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 14. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5 e 14. Vamos lá ver se a gente acha aí esse texto. Achei. 1 Tessalonicenses 5 e 14 diz assim: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis, olha só, admoestar, tá certo? Os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, paciência, queridos, ternura, amor e sabedoria. Tiago 3 e 13, mais um texto aqui. Isso, eu estou dizendo a respeito de nós, né? Os conselheiros. Então, Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13, temos que ter sabedoria nessas situações. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Então, devemos mostrar sabedoria, inteligência, paciência, ternura e persistência. Porque somos nós que estamos procurando a pessoa. Ela não pediu ajuda. Então, veja bem, nós precisamos ponderar tudo isso, queridos, tá? Quero retomar aqui, recapitular, para que a gente, então, na próxima conversa, nós possamos tratar de outros pontos, tá? Então, é uma aula introdutória. Eu pretendi aqui passar para vocês, então, sobre o conselheiro, né? Sobre alguns princípios, sobre alguns valores, sobre algumas observações, né? Sobre a importância de nós, então, acompanharmos as pessoas pessoalmente, termos interesse sincero por elas, termos persistência, né? De fato, temos cuidado, a cautela, o tato, a sabedoria, a paciência, o amor, a compaixão, a empatia, a condescendência, né? Condescendência, melhor dizendo, e falar com essas pessoas a respeito de Deus, interceder por essas pessoas, né? Termos alvos iniciais, abordar os problemas, mostrar a importância do Evangelho, levar as pessoas a crescerem em Cristo, tá certo?
Também, agora, essa última parte, como se dá esse aconselhamento, né? É um alerta que nós temos que ter. A própria pessoa, quando nos procura, né, a uma situação, quando outras pessoas nos procuram a outra situação, e quando nós a procuramos a outra situação. Precisamos ponderar tudo isso, queridos. Pretendo, então, na próxima aula, se Deus quiser, vamos falar sobre o contato inicial, tá certo? O contato inicial ele pode ser considerado como algo que envolve 3 coisas, e aí eu quero já abordar com vocês as preliminares, a priorização e o prosseguimento. Espero que essa aula introdutória ela possa ter incentivado você a se preocupar um pouco mais, refletir um pouco mais, e entender que existe uma complexidade, mas que é algo que pode ser, sim, de fato, colocado em prática, né? Confiamos em Deus, sabemos que Deus irá nos usar para ajudar pessoas. Sabemos que nós podemos ser instrumentos para mudar a rota de vida de pessoas, confiando no poder do Evangelho, confiando na ação do Espírito Santo, sabendo que Deus usará a nossa instrumentalidade, as nossas limitações, nos usará como pessoas que também estão em fragilidades, mas que poderá fazer isso nas nossas vidas, a partir do nosso coração disposto, a partir da nossa disposição de nos prepararmos, de considerarmos, levarmos isso muito a sério e de entendermos, queridos, que nada nesta vida, o que importa, aquilo que é essencial para a vida, é sem esforço, sem dedicação, sem sofrimento, mas tudo isso que é importante para a vida, concernente ao Evangelho, terá uma recompensa muito grande no céu, e nós nos devemos sentir privilegiados por ajudar qualquer um dos pequeninos de Cristo, qualquer um semelhante nosso, qualquer um irmão ou irmã, jovem, adolescente, adulto, ancião, né? Ignorantes, sábios, quem quer que seja, nas suas demandas, nas suas fragilidades. Essa é uma das maiores dádivas que Deus nos concedeu, né? Que pudéssemos, então, ajudar uns aos outros. Deus poderia fazer tudo isso em nós de uma maneira muito mais eficaz, muito mais rápida, perfeita, mas Ele nos escolheu, nos vocacionou, nos chamou e está nos dando o privilégio de ajudar uns aos outros. Façamos isso para a glória de Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus levante sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Não esqueça, se inscreve no canal, se não é inscrito, aciona lá as notificações, o sininho, dá um like lá e compartilha à vontade os seus contatos aí, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.